Olá, mais um Boladas começando para você e hoje o nosso programa está especial aqui falando sobre a vida profissional da mulher. Você acha certo a mulher ganhar mais que o marido? Se isso acontece, dá problema? Hoje está polêmico, hein? Vamos apresentar aqui nossas convidadas, Laura Micaela. Olá! Ganha bem. Amém! Thaís, né? Psicóloga, que vai falar bastante sobre isso. E a Brisa, né, tatuada também, com um testemunho muito forte na área da vida profissional. Bem, as regras dos programas vocês já conhecem, se falar besteira, segura a nossa amiga Gesa, né? Aliás, a nossa campeã está sendo a nossa psicóloga. Você tem opinião sobre isso? Se não tem, vamos ver o que a galera fala na rua, a gente já volta. Meu nome é Carlos e sobre a mulher ganhar mais que o homem, eu acho que não tem problema nenhum, isso não afeta a relação, porque se é um casal, as contas são as mesmas a pagar, então não vejo problema nenhum. Meu nome é Dulcineia. E quanto à questão da mulher receber mais o salário, né? Eu acho que aí vai do casal, né? Se eles têm um bom relacionamento, aí não tem nada a ver a questão, entendeu? Eles terem um bom relacionamento é o que importa. Essa é a minha opinião. Bom, no meu caso, não é que eu posso dizer que afetou a relação ganhar mais ou menos que o meu marido. No início eu ganhava mais e eu não gostava, mas porque eu tive um ensinamento, se é que eu posso dizer isso, na prática, no qual o meu pai sempre pagou a conta, sempre foi o provedor da casa, sempre foi o que ganhava mais, muito mais. Então, na minha cabeça, era isso, o homem tinha que ganhar mais, só que eu ganhava mais. E aí, o que eu fiz? Eu orei a Deus e depois de uns 2 meses, no máximo, o meu marido já estava ganhando mais do que eu. Eu me senti mais confortável com essa relação. Hoje não afeta mais, isso era antigamente, porque mexia até com a autoestima do homem e tal, mas hoje em dia acaba ajudando na renda familiar mesmo, é a minha opinião. Com a sociedade moderna, o país em crise, o mundo em crise, será que os homens eles ficam tão atrapalhados com isso? Ou com a divisão dos gastos, dos custos dentro da casa, isso já ficou algo corriqueiro? Thaís, o que você acha disso aí? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a inversão de papéis. Agora, o dinheiro é consequência, porque hoje em dia o marido pode estar ganhando melhor e aí acontece alguma crise, alguma situação, perde o emprego, a mulher ganha mais, enfim. Mas qual é a estrutura dessa casa, desse casal? Né? O dinheiro é uma consequência. O que te deixa bolada com esse assunto? O que me deixa bolada com esse assunto é que quem assina o cheque manda. E se for dessa maneira, nesses momentos de oscilação que um casal tá propenso a viver, a mulher vai mandar, depois o marido manda. Será que a base é essa? É o dinheiro que nos governa? Tem disso aí, quem passa o cheque que manda. Ah, ela fica bolada quem passa o cheque. E você, Brisa? Eu acho que se o cara ele é um cara seguro, isso não afeta a relação. O que me deixa bolada em relação a quem ganha mais, a quem ganha menos, é mais o comportamento do casal mesmo, de como eles administram essa situação que às vezes pode ser esporádica ou pode até ser permanente. Mas é como a Thaís falou, quem ganha mais não necessariamente deve ser a pessoa que manda, tem que entender os papéis e entender que independente de quem está ganhando mais e quem está ganhando menos, para o bom funcionamento de uma casa, para um funcionamento saudável, o homem tem que exercer o papel de homem na casa e a esposa o papel de esposa. Sabe que eu fico bolada? Não sabe, né? Não. Eu fico bolada que a mulher, além dela ganhar bem, ela tem que ser mulher virtuosa. Como assim? Que eu vou mostrar para vocês
eu estava lendo A Mulher Virtuosa. A Mulher Virtuosa, ela fazia tudo. Vocês já leram? É verdade, ela negociava, Não, ela cuidava da negociava, casa. ela acendia o óleo, ela administrava, ela fazia tudo, fazia crochê, tricô, cuidava do não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Daí você acaba de ler, você fala, chega. Essa mulher não era só virtuosa, essa mulher trabalhava fora da casa, dentro da casa, né? Então, quando alguém fala que a pessoa tem que ser uma mulher virtuosa, você fala assim, poxa, não precisa ser tudo isso, né? Não, eu fico bolada assim, que a mulher, ela fica muito preocupada em estar ganhando bem, isso eu fico bolada de verdade. E ela não se preocupa em gerenciar a casa dela. Então, eu vejo muita mulher que trabalha, tudo, quando vai casar não sabe fritar um ovo, isso aí eu não gosto. Ah, eu não sei fritar um ovo. Daí o problema é seu, tá? É, eu só sei fritar ovo. E você vai ganhar a boneca porque você soltou uma palavra chula. Nem sabem. E daí, já mas eu tô cortou. dedando, tô. Segura aí. Fica quieto aí, meu. O cara me dando duro. Eu levanto quantas vezes eu quiser, meu. Né? Brigando comigo. Saiu do quadro, mas não tem problema, dá um jeito. É. Antigamente, a mulher ganhava... Até hoje, a mulher ainda estatisticamente, né? Ela não ganha. O quê? Não, proporcionalmente a mulher não ganha como o homem, não ganha. Mesmo exercendo funções iguais, a mulher ganha menos que o homem. É. Mas ganha menos baseado em quê, advogada? Baseado num machismo cultural que a gente tem, que vê a excelência de um cozinheiro, às vezes, maior do que de uma cozinheira. Então, mas olhando por esse lado, é ruim isso. É, nesse sentido é ruim, mas Não é? você vê que não é só no Brasil que a gente vê por essa esse diferença de salários em Não, relação por a exemplo, mulher. você é advogada. Um advogado ganha mais que você? Normalmente, sim. Sério? Sim. E as mulheres não ficam loucas? Lógico que ficam. Ficam E daí, peladas na Paulista? não ficam peladas na Paulista, mas acabam tendo que trabalhar muito mais, se esforçar muito mais, mostrar muito mais o trabalho para conquistar um Mas espaço um no homem mercado. psicólogo não ganha mais que uma mulher psicóloga. Será? Sei. É, relativo, né? Aí é relativo. Porque aí depende do número de pacientes que ele tem. É verdade, mas advogado, assim, Não empresas... salário fixo, né? Não só empresas, mas até quando você tem um escritório, o direito em si, ele é um ambiente mais masculino, ele é um ambiente um pouco mais machista. Isso é senso comum entre as advogadas ou operadoras do direito em geral, que a gente acaba Você tendo acha que é um ambiente machista? No direito, sim. O direito é um ambiente machista. Porque, por exemplo, hoje em dia eu vejo muita repórter mulher dentro de campo de futebol, em esporte. Quando eu fui fazer estágio em 93, 94 na TV Bandeirantes no Esporte, eu ia para os estádios à tarde, assistia jogo, tinha uma carteirinha que ficava dentro do campo. Não tinha mulher. Não tinha. Tinha eu e uma piriguete, que saía com os jogadores, só. Mas não tinha uma alma. Era completamente masculino o ambiente. Hoje em dia já não é mais. Mas isso não quer dizer que a mulher ela esteja ganhando como o homem, né? Agora, quais são os malefícios disso dentro de uma casa? Não adianta falar que o cara não se sente feliz, isso não é verdade. Tem os dois lados, né? Tem o lado dos homens que querem se aproveitar disso. Ah, mas é bom você falar isso, porque tem uns que porque acham mó tem- legal a mulher tem ganhar os bem. dois Tem uns que lados. acham... É verdade, tem uns que acham, glória a Deus, meu, ela é próspera. É verdade. Mas aí o cara também se acomoda, né? Tem um lado que o cara fica felizão que a mulher ganha bem. Fala, glória a Deus, meu. Que Deus continue te abençoando, amor. Trabalha, né? E tem outro lado qual é? E tem o lado da mulher que menospreza esse homem, né? Não o respeita por conta dessa dificuldade. Quem assina o cheque manda? Aí acaba determinando dessa maneira. O que, assim, dentro daquilo que nós já falamos num outro programa a respeito de submissão, o que é isso, né, do piloto, do copiloto, enfim, da função de cada um, se o dinheiro for determinante para que essa estrutura aconteça, aí fica muito complicado, porque as mulheres estão realmente ganhando o mercado de trabalho, estão muitas vezes ganhando muito bem, ganhando até mais do que os seus maridos, mas a gente precisa retomar a essência disso, porque senão esse marido vai se tornar uma pessoa extremamente com a baixa autoestima, e não vai ser o marido que a gente precisa. A mulher não acumulou função demais? Porque olha que ela trabalha fora.
vai para casa e tem que cuidar da comida, não cuidar que eu estou falando, fazer a comida, mas mesmo gerenciar um monte de filho, até a própria, daí tem cachorro, o cachorro apronta aqui, daí o outro faz ali, daí você vai fazer a comida, ela acabou pesando mais para o lado dela. Ao mesmo tempo, se você deixa uma mulher moderna em casa, ela fica acabada de tristeza. Por exemplo, eu não consigo ver você sem trabalhar. Você consegue se ver em casa fazendo crochê? Eu tirei férias agora, né? Então eu fui fazer artesanato com as minhas filhas, fui fazer jardinzinho dentro do vidro, fui fazer isso, fazer aquilo, pintar, porque eu amo, né, fazer essas coisas. Então assim, mas qual é a prioridade? Para mim, como mulher, a prioridade são as minhas filhas, o meu marido, a educação, ali o bom funcionamento do lar. Tem muitas mulheres que vão para o mercado de trabalho para fugir desse desafio, porque é desafiador. Né? Você organizar bem a sua casa, você educar e instruir os seus filhos, porque é nossa obrigação, é o nosso dever. Agora, quando isso não é uma fuga, mas um complemento, e a gente consegue fazer isso com organização, funciona. Desgasta mais? Desgasta. Mas funciona. Você acha que a mulher tem a estrutura para sair para a rua e voltar à noite? Depende do trabalho, né? Às vezes quando eu passo no pedágio, vejo as mulheres lá à noite, corta meu coração, eu falo assim, tem um filho sem essa mãe, né? Porque hoje em dia as crianças estão ficando sem pai e sem mãe. É, porque antigamente a mãe estava lá para dar o suporte, ensinar lição, hoje fica com a... Hoje a gente precisa cuidar do tempo de qualidade, né, com os filhos, porque às vezes não tem um tempo muito grande, mas será que esse tempo que tem, você chega em casa estressada, só brigando, aí você precisa repensar, porque existe uma função. Você acha que tem gente que foge, então? Foge da realidade da casa, do relacionamento com o esposo, com os filhos, para o trabalho. Inventa uma... E ali ela tem poder, né? Porque eu ganho, eu tenho meu dinheiro, eu não dependo. Então, assim, tem muitas estruturas familiares doentias, enfim. É, porque a estatística é o seguinte, a mulher, hoje em dia, ela prefere, é como se fosse uma opção, né? Vida profissional, ela escolheu, tum. Então, ela dá vida para ter aquela vida profissional e vai ver o que ela quer depois dos 40, entendeu? Sai com várias pessoas, mas não escolheu a família. Então, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque isso não sustenta o lado emocional dela, né? Outro dia eu vi uma menina triste, acabada, que foi mandada embora da empresa, mas ela falava da empresa dela, numa célula, como se fosse, assim, a coisa mais importante da vida dela. Eu fiquei olhando e falei, mas só eu pensando, né? Ela falando e eu fiquei pensando, é só uma empresa. Mas as pessoas hoje, elas acham que elas são aquilo que elas fazem. Então, quem você é? É o que eu faço? Não. É o que eu tenho? Não. Quem você é? O que eu penso. O que eu penso é o que eu sou. Né? Então, assim, se for... Como psicólogo eu né? Eu penso o que eu sou. Eu adoro psicólogo. Sabe o que eu sou? O que eu penso que eu sou. Porque eu sou o que eu penso. Você sabe quem você é? Sei. É o que eu penso que eu sou o que eu sou. Eu não sei quem sou. E por que elas ficam tão workaholics? Aí depende, né? De mulher para mulher. Depende. Acaba sendo um refúgio, né? É um refúgio? Viciar em trabalho? Porque ali também tem o reconhecimento, né? Às vezes a mulher que foge para lá e não consegue equilibrar os pratos, porque a gente tem que ser aquele artista circense, que fica rodando os pratinhos, né? Então, se você vai colocar o prato profissional, os outros pratos não podem cair, né? Então, assim, por que vai muito para lá e muito para cá? Tem alguma coisa aí que não está caminhando bem. A gente não, essa mulherada solteira, elas optam por só trabalhar. E se você for falar para elas de casamento, ai, não, minha carreira. Porque eu não quero depender de ninguém. Aí você vê em toda, né, um discurso por trás. Quando eu tive filho, eu trabalho desde os 15 anos, sem parar, assim. E quando o Theo nasceu, eu fiquei 1 ano só cuidando dele. Eu quase surtei, porque a minha dificuldade foi o lance da dependência. Eu sabia que eu tinha que depender de alguém, às vezes para ter alguma coisa, ou até por conta do meu filho. Essa dependência, eu acho que é algo que também é difícil. Assim, no meu caso,
a dependência foi o mais difícil. E aí depois eu voltei para o mercado de trabalho, enfim. Mas hoje eu abri mão, por exemplo, da minha carreira para trabalhar com aquilo que eu faço com muito amor, assim. Mas esse lance de ter que depender de alguém, eu acho que é algo que é bem difícil, assim, também. Se a relação não estiver saudável, fica bem complicado. Esse negócio, você já se sentiu assim, workaholic? Você teve alguma fase que Teve ficou... sim, que assim, muitos pacientes chegando e teve um momento que eu falei assim, eu vou precisar estabelecer o limite. Então não é a demanda que vai estabelecer a minha carga horária. Então eu vou estabelecer o meu limite. Então eu estabeleci, vou trabalhar de tal hora até tal hora. Fechou a agenda, não tem espaço. Então, depois que você der a alta, entra outro. Então, assim, eu me percebi trabalhando muito, né? Quando você percebeu, já estava. Só que já estava. Daí eu precisei recuar, reorganizar. Por quê? Porque eu tenho uma prioridade. Então, qual é a minha prioridade? É ser esposa, é ser mãe, é que a minha casa funcione bem. Porque como que eu vou limpar a sua casa, como psicóloga, a minha suja? Aí vira uma hipocrisia. Então... Trabalho vicia? Vicia? Vicia. Vicia quando ele começa a alimentar aquelas áreas da sua vida que você tem um histórico de rejeição ou um histórico de baixa autoestima, vicia. Se você é uma pessoa que durante a vida inteira se sentiu o pior dos alunos, ou o filho rejeitado, ou o patinho feio de um grupo, e você descobre um lugar que você vai bem, e aquilo massageia teu ego, e aquilo te traz elogios, vicia. Vicia o trabalho, não só o tempo de trabalho, mas o resultado que aquele trabalho te proporciona, seja financeiramente, seja no teu ego, seja num lugar que você encontrou o seu talento ou a sua excelência. E aquilo pode viciar sim e te levar na fuga, né, que a Thaís estava falando, para você até esquecer outros momentos, outras áreas da sua vida. Na hora que você perguntou para a Thaís se ela teve um momento de workaholic, eu lembrei de um momento na minha vida que eu estava péssima em várias áreas. Mas eu ia muito bem no trabalho, então eu foquei todas as minhas energias ali. Porque a qualidade do meu resultado ali me fazia esquecer as imperfeições das outras áreas. Então, vicia sim, vicia. Por tudo aquilo que ele pode te trazer como resposta. Mas os prejuízos são significativos, porque quando você foca muito numa área, as outras como estão? E acaba aparecendo, não adianta você botar sujeira debaixo do tapete, uma hora vai feder. Existem muitos diretores, enfim, diretoras, super bem profissionalmente, e você vê a estrutura emocional, mendigos emocionais. Então, leões no mercado de trabalho e emocionalmente não sabe lidar com as suas próprias emoções, enfim, não desenvolveu. Então, será que vale a pena? Né? Porque a gente está numa cultura que eu sou o que eu tenho. Então, o que você tem? Só falta as pessoas perguntarem quanto você ganha. Tua casa é própria, teu carro, né? Então, as portas se abrem quando você, enfim. As pessoas querem saber o que você tem. O que você tem? Não pense assim, o que você pensa? O que você tem? Você acha assim, se o marido der condição para a mulher não trabalhar, tem mulher que fala que mesmo assim ela quer trabalhar. Olha, eu trabalho desde os 17 anos e adoraria experimentar esse tempo assim de... Esse sabático. Esse tempo sabático, adoraria experimentar isso para saber se eu aguento ou não. Ai, não quero. Tem pessoas que não sabem o que fazer. Você acha que isso? Não sabem o que gostam, não sabem o que fazer, entendeu? Então, assim, se a gente perguntar para muitas pessoas que são acostumadas a viver o que eu tenho que fazer e o que eu preciso fazer... Ter agenda, né? Ter agenda e tudo mais, quando ela tem um tempo para ela, fala assim, o que você quer fazer? Nossa, mas não tem ninguém me mandando, não tem nada que eu tenha que fazer, não sei. Uma pesquisa que a pessoa, quando tira férias, a primeira semana ela xinga todo mundo. Porque ela acha que ela ainda está naquele... Depois ela vai desacelerando. Ela ainda continua naquele... tendo que cumprir, né? Acordar e fazer e realizar. E eu vejo muita gente, não só mulher, mas homem que você passa fim de semana na praia. Tá todo mundo tranquilo, a pessoa também não está em paz.
Ela quer estar fazendo alguma coisa. O que eu vejo que o ser humano precisa é encontrar o sentido, né? Quem encontra um sentido pelo qual lutar, suporta qualquer como. Então, como, se é passando dificuldade, se eu tenho um sentido, se é com muito, se é com pouco, se eu tenho um sentido bem estabelecido, eu suporto qualquer como. Então, assim, tá faltando sentido muitas vezes para essas mulheres que ficam em casa e acham que só vão poder ir para academia, só vão poder, sei lá, comprar, essa vida fútil, entendeu? Se ela não encontrar um sentido de ter esse momento, né, com os seus filhos, com o seu marido, do que ela quer aprender, se desenvolver como pessoa, Mas eu vejo muita acaba criando mulher esse buraco. que fica do lado do filho e fica assim no Facebook. Ah, porque não encontrou o sentido. Então, mas ela não conversa com a criança, ela fica assim. Ó. Então. E a criança assim, querendo pegar o negócio dela. Mas é aquilo que você falou, é o tempo de qualidade. É melhor você estar pouco tempo e fazer o que tem que ser feito do que você ficar lá como se não fosse um vaso. Não olha para aquilo como algo precioso, né? Olha para aquilo como, eu tenho que fazer isso, né? E aí se torna, sei lá, o que daquele filho? Quantas são as mães que estão em casa e que não tem um mínimo de estar com, para. Então eu tenho que... Mas você não acha que isso é fácil falar quando você não é frustrada? Que, por exemplo, não é o caso de vocês que trabalham? Porque tem gente que fica em casa, mas a mulher é frustrada, porque ela nunca trabalhou, nunca ganhou nada, então ela tem aquilo, se eu tivesse estudado, não tem? Se eu tivesse não sei o quê. São os cis da vida, Eu lembro né? da minha... Não, mas é que a mulher, antigamente, ela tinha que optar. Ou ela ficava em casa, ou ela também não tinha nada. Eu lembro que a minha avó, ela era cantora de ópera. E ela cantava na rádio, não sei o que lá. Daí o meu avô falou para ela que ela tinha que escolher. E ela já cantava com a Bidu Saião, cantava na rádio não sei o que lá. Ela já estava toda... Ia gravar um LP, não sei o que lá. Acabaram com a carreira dela. E ela só reclamava disso. Eu era pequena, ela falava, você acredita que seu avô fez isso? Eu tive que escolher. Tive que escolher ter filhos. E aí ficou frustrada. Então, mas que nem ela, tem um monte de gente que engravida cedo, sabe? Mesmo na igreja, casa cedo, engravida, daí com aquela prole, sabe? Que a pessoa, não sei o que aconteceu, tem 5, 6, daí fica... Daí a pessoa fica assim, né, vendo as outras e fica com aquela dor de cotovelo, achando que, mesmo estando bem sustentado, o marido dando sustento, tudo, a pessoa fica com aquilo, putz, eu não realizei nada. Isso também é horrível. Muito. Não é? Você não ter feito nada. Eu acho que a mulher que tenha... Tudo bem que a mulher cansa mais, mas quando ela trabalha fora, ela tem aquela lei, ela tem da compensação. Pelo menos eu produzo alguma coisa. Você usa a sua cabeça, você trabalha, você vê pessoas. Mas tem gente que é plenamente realizada como esposa e como mãe. Eu conheço mulheres assim que são realizadíssimas na opção de dona de casa. Eu acho que o importante... Mas eu vejo pessoas que falam que são realizadas como donas de casa, mas quando tem qualquer problema, elas soltam isso, entendeu? Aquela frustração. Eu acho que o importante é você se conhecer. Poderia ter feito isso. Poderia ter não sei o que lá. Então, foi o que ela está falando, como é importante ter o equilíbrio. Não, o equilíbrio, né? E o autoconhecimento. O que a gente estava conversando há pouco tempo atrás, quais são os meus sonhos? O que realmente me deixa feliz ou o que eu fui programada para gostar? Não, quando você tem esse autoconhecimento, é muito mais fácil até você saber administrar a sua vida como dona de casa ou como a sua vida de dupla jornada de mulher que trabalha fora e que também tem que administrar uma casa. O importante é o equilíbrio, em primeiro lugar, e o autoconhecimento. Hoje eu não sei como eu me comportaria sendo dona de casa e mãe. Não sei porque eu nunca vivi isso. Mas hoje, se isso acontecer, eu estou te falando, como você já realizou alguma coisa, você não tem frustração, você é uma advogada. Você trabalhou, você já estudou, você já tem alguma coisa que você fez. Agora, é muito ruim uma pessoa que não fez nada. Qual é a sua obra, né? E a obra da pessoa é o que ela faz no seu dia a dia. Então, assim, será que está totalmente ligado ao trabalho? Se ela não precisa, se ela não se encontrou profissionalmente, passou o tempo, enfim, por conta de ter tido filho antes, por não ter tido condições, né? São muitas situações. O que fazer com isso? Não, porque eu tenho, por exemplo, eu tenho um dó de pessoa que você vai na casa da pessoa, ela fala assim,
olha o que eu fiz. Olha, eu fiz um feijão. Daí você olha e fala, tá aí. Então, ela supervaloriza qualquer coisa. Daí você fica pensando assim, pô, essa pessoa tem um potencial, né? Podia fazer mais, entendeu? Não mais feijão. Podia... Não, ela podia realizar mais na vida. Pessoas que têm potencial, daí fica supervalorizando qualquer coisinha. Daí você olha e você fala, meu... Se tá valorizando, ainda tá bom. O negócio é fazer reclamando. Então, se ela... Né? Não, mas quando faz reclamando, sai ruim. Se tá valorizando, olha o meu feijão. Ela tá encontrando sentido no feijão. Então, que legal. E é legal. Por quê? Porque é uma forma de dar amor para sua família. Então, assim, eu tô fazendo uma boa comida para alimentar a minha família e tá se alegrando, ela encontrou. Não, eu tô falando que ela supervaloriza coisas, assim, por exemplo. Ai, hoje eu passei pano. Daí você olha, ela passou pano daqui até ali. Você entendeu o que eu tô falando? Daí você olha e fala, pô, mas É daí? porque é um trabalho super difícil, exaustivo e que ninguém dá o valor.